Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Bom, passando aqui, dentro do possível, para responder algumas coisinhas que fui chegando durante a semana. Então, procuro aí tentar responder dentro do que é possível. Vou pedir uma gentileza, claro, né? Eu posto esses vídeos aberto ao público. Então, eu deixo aqui aberto ao público, para quem tem interesse nos assuntos, tudo. E salvo a mesma coisa que eu coloco aqui ao vivo, né? Que eu vou conversando aqui, batendo papo. Então, quando eu estou aqui, estou ao vivo. Agora são 8h38 aqui, horário do Brasil. Então eu estou aqui conversando ao vivo e depois eu salvo a mesma coisa, eu exporto e jogo lá no YouTube. Para o pessoal que gosta de estudar esses assuntos ou que tem afinidade com esse tipo de assunto, de conversar um pouquinho, né? A gente bater aí papo em relação a algumas perguntas. Eu não abro aqui para o pessoal ficar participando porque não é o foco, né? É responder as coisas que foram chegando. Então eu vou mais ou menos aí tentando encaixar dentro dos focos. Sempre lembrando que eu não sou mestre de ninguém, dono da verdade, nem guru de ninguém. Aqui é só um bate-papo. Pessoal que tenha interesse em assuntos espiritualistas, de forma mais abrangente, principalmente o pessoal que estuda aí práticas internas de cunho mais orientalista. Eu postei algumas coisas essa semana, aberta a público também, né? Muita coisa não tem como postar em redes sociais, Instagram, YouTube, eu ficar explicando em vídeo, porque fica muito extenso. Então, alguns textos, alguns koans, alguns tratados, enfim, alguns materiais eu posto lá no meu canal, que é aberto a público. Esse não é fechado, que chama PAI, Torta Cósmica, né? Então é PIE, tracinho, Torta Cósmica. Tem o link aqui no Instagram, na bio, né? Lá nas referências tem o link. Ali é um canal que eu posto algumas fotos, algumas coisas, alguns textos mais conscienciais. E tem canal fechado. Canal fechado são grupos, né? Aí são grupos de estudo e prática. Então tem grupos que eu conduzo, um é um grupo de prática interna, alquimia interna, Ticum, essas coisas assim. A gente passa uma série de fórmulas, técnicas, que é grupo fechado. Por que fechado e não aberto ao público? Porque eu já fiz aberto ao público e não deu tão certo assim, né? Então a gente tem que às vezes restringir um pouquinho, porque muitas pessoas começam a praticar algumas coisas só pela parte mística, só pela parte, não vou nem chamar de esotérica, né? Mas de esquizotérica. Então que é muita coisa que ainda não desenvolveu o básico do básico do básico, que é o interesse puro pela prática. E nenhuma prática interna de cunho oriental ou de tradições antigas, seja alquímica, magística, de qualquer linhagem, tá? Falando de tradições antigas, nenhuma dessas linhagens, se a pessoa vai ali com má intenção, ela vai receber o ensinamento, se a pessoa que está ensinando respeitar o caminho que aprendeu com os mestres ancestrais, né? Então esse respeito a gente tem, porque a gente entende que existem as leis de causa e efeito. Causa, né, que é o karma significa em sânscrito causa, só isso. O efeito é consequência. E para toda causa existe efeito. Isso é regra básica da física e se aplica a muitas leis que são espirituais. E nós, né, pelo menos os praticantes, quem pratica a arte interna, tem que ter um respeito muito grande por esse cultivo, por essa energia. Que é o que eu estava explicando agora há pouco, que foi algumas perguntas que foram geradas e algumas coisas eu vou explicando aqui aberto ao público. Mas, de novo, eu não sou dono da verdade. Então, eu só queria pedir uma gentileza para o pessoal que escuta as coisas que eu falo aqui. Se realmente tiver interesse e não fizer sentido, tranquilo. Mas quando for mandar alguma crítica, ou quando for lá colocar, negativar alguma coisa, ou tirar alguma coisa nesse sentido de querer não gostar do assunto, me fala o porquê, pelo menos, né? Porque senão fica meio uma coisa meio chata. A pessoa vai ali, critica e fala, isso daí está errado. Tá, mas não me explica o que é o certo. Então, eu também tenho que aprender alguma coisa. Se eu estou explicando alguma coisa errada, a pessoa tem que me mostrar o que é certo. Não significa que eu vou concordar ou não. De repente, a minha experiência, ou até onde eu alcanço, não vai até onde a pessoa vai. Ou, de repente, a pessoa precisa de entender alguma coisa que ainda não entendeu. Então, eu não sei o que é o certo e o que é errado, por isso que eu falo que eu não sou dono da verdade. Então, quem vai criticar alguma coisa e não concordar, é só me postar o que entende que é o mais correto para a gente poder se ajudar, né? Essa é uma função de uma sanga. Então, em relação a sete infernos, essas coisas todas, é mais ou menos nesse sentido. E o respeito pela energia, para qualquer praticante de arte interna, de qualquer tradição, de novo, não estou falando do que eu ensino, estou falando das coisas que eu aprendi e que vocês vão estudar em qualquer tradição antiga, não pensando em religião como um meio de fuga ou um meio de doutrina. Não que doutrina seja errado ou dogma seja errado, não nesse sentido. Mas em artes internas a gente depende muito de um respeito profundo pela própria energia. Porque a gente entende que todo praticante, todo alquimista, todo magista, e tudo parte de dentro para fora. Tudo, sem exceção, né? Toda a parte externa, que é mente, que é maia, é ilusão. Não é ilusão no sentido de não existir, ou de ser uma coisa virtual que não tem uma função.
não é nesse sentido, né? Toda a eletricidade no universo, todo prana, todo chi, ki, o nome que vocês quiserem dar, tem um fundamento, ele tem um propósito. Mesmo que seja no inferno, então quando a gente pega os 7 infernos para estudar, tem formas de interpretar isso, claro. Então no texto lá do Telegram eu postei sobre esses 7 infernos de uma forma abrangente, então explicando isso de traduções orientais, mas de uma forma abrangente. E para grupo fechado eu vou explicando como mexer isso no corpo. Tem formas, tem métodos para trabalhar isso, que são os distúrbios emocionais, toda aquela coisa que a gente vai trabalhando ao longo do tempo, que é o que gera o sofrimento. Então, quando a gente pega esses tratados, ensinamentos, seja budista, taoísta, yogi, de N traduções diferentes, esqueçam toda a parte religiosa. Porque os mestres que trouxeram esse ensinamento, muito antes de ser compilado em livro, de forma oral e verbal, ou pelo menos para quem acredita em espírito, né, quem se projeta, ou quem recebe alguma coisa espiritualmente, sabe muito bem que não tem competição entre os espíritos, pelo menos o pouco que eu tenho contato com isso, né, dentro do que eu oriento e dentro daquilo que eu ajudo, nos locais que eu ajudo, nenhum espírito vem conversar com a gente, seja no plano astral ou qualquer outro plano dimensional, que seja realmente alguém que entendeu um pouquinho de energia, que ascendeu no sentido de realização interna, que é o desapego, né, sair da ilusão. E a ilusão não tem a ver com existir tijolo, parede ou corpo astral. A ilusão tem a ver com o nosso apego à ignorância, com o nosso apego à identificação com o externo. Então a gente busca o quê? Esvaziar a mente. Quando a gente esvazia a mente interna, a gente esvazia a mente externa. Então tem um caminho que a gente faz que é para isso acontecer. Mas existe um caminho só e tem um que é o certo, o perfeito e o mágico? Não tem. Eu, pelo menos, não conheço nenhum, né? Se alguém conhecer, me fala. Então, o caminho é o caminho, que é tal, o significado de tal é caminho. Então, quando a gente fala de taoísmo, essas coisas não é no sentido religioso. Ah, mas eu gosto do taoísmo da tradição tal. Ah, eu gosto do budismo da outra, do taoísmo da outra, da yoga de não sei o quê. Ah, eu gosto do catolicismo, eu gosto do candomblé, da umbanda. Isso daí são gostos, tem a ver com a nossa personalidade, a forma como a gente vivenciou a realidade, a forma como a gente está cultivando a nossa vida aqui na Terra. E tudo isso tem validade. Não é questão de desistir, deixar de desistir, de acreditar ou deixar de acreditar. O acreditar e deixar de acreditar acaba no sofrimento, né? E quando a gente está sofrendo, acaba o atismo. Então, o que eu tento, pelo menos, incentivar que as pessoas façam é uma investigação em relação ao porquê estão sofrendo. Então, se está gerando um fogo perverso no corpo, tem que tomar cuidado com isso. O que é o fogo perverso? Quando a gente começa a praticar certas coisas, quando a gente começa a se envolver em certas coisas, existe uma mentira muito forte, que é uma venda de espiritualidade, em que a gente tem que sofrer o tempo todo para as coisas acontecerem. Eu já conheci até monges, infelizmente, que falavam isso, né? Que ele era feliz quando ele sofria, porque quando ele sofria era sinal que ele estava queimando o karma dele. E na verdade, antigamente, em nenhum momento, nenhum grande mestre, seja de forma oral ou espiritual, falou que a gente tem que sofrer na vida para depurar alguma coisa nesse sentido. Não. É que a gente nasce com predisposições orgânicas, biológicas, hereditárias, e a gente nasce com outras, que são faculdades, que vêm a partir do nosso subconsciente de outras encarnações, seja no corpo físico, humano ou de qualquer outra raça. Então a gente tem o resquício da energia. Por isso que eu volto a afirmar, a gente não tem como mostrar o pensamento, você tem como interpretar informações elétricas. Isso um chip faz, né? Você consegue ler o pensamento através de maquinário, essa coisa toda, que a ciência já está descobrindo e vocês estão vendo isso acontecendo no mercado. Então qualquer um que abriu qualquer site de notícias está vendo isso acontecer. Leitura de pensamento, manipulação de pensamento, isso é eletricidade, são informações. Agora, como é que a gente fala que existe pensamento no corpo astral, no corpo mental? Isso não pode ser provado, pelo menos não ainda. Por não poder ser provado, então a gente não tem como abordar muito mais fundo, a não ser que a pessoa esteja praticando algo. Então a realização é o que acaba com a teoria. Então Buda, Cristo ou qualquer outro mestre antigo, quando eles passavam o ensinamento de alguma coisa, era de autorrealização, de ajudar a si mesmo e ao próximo, para sair da cadeia de sofrimento. Então os 7 infernos que a gente comenta às vezes, começa pelo medo e julgamento, mas não o julgamento usado como filtro. O julgamento que fala assim, vou atravessar a rua, tenho que olhar para os dois lados para ver se eu não vou morrer atropelado. Isso é um julgamento que tem uma sanidade por trás. Então você tem bom senso de observar, julgar se aquele é bom ou ruim para a sua vida. E tem o julgamento que é destrutivo, que é o fogo perverso, é o fogo venenoso.
Onde é o fogo do nosso corpo? Onde circula a energia de fogo? Aquela que movimenta o elemento, coração, cardíaco. Então, quando a gente fala do cardíaco, do fogo do coração, o fogo que se manifesta na língua, no verbo, na voz, aquela coisa toda, né? Na vibração da manifestação da matéria, esse fogo, se ele for refinado, ele vem do céu. Não é do céu que está em cima da cabeça, que tem planetas, estrelas, galáxias, não é disso. É o céu, que é a contraparte manifesta, é a parte que não tem como se explicar. Você tem que absorver a essência disso, ou se tornar consciente dela, né? Como dizia Sócrates, não é aprender, é recordar o que esqueceu. Então a gente busca essa natureza essencial, por isso que eles falam em tratados antigos de natureza essencial. E eles interpretam que os 7 infernos são 7 estados de consciência em que a gente, enquanto espírito, unidade, consegue fragmentar a si mesmo, ainda em uma condição, mesmo que sublime, celestial, ultra-divindade, ainda assim tem tempo. Não o tempo que a gente conhece aqui, né? Presente, passado e futuro, mas um tempo em que, na roda de samsara do próprio universo, aquilo tem um ciclo. Então, quando eles explicam, por traduções orientais, os 7 infernos, você tem desde um inferno, que são de seres que eles chamam de abismais, de seres em completa perversidade, então eles ficam deformados pela própria vibração que gera, que é a mesma coisa de um dejeto físico. A gente tem no microcosmos, na contraparte mais humana, uma forma de interpretar mais simples. Imagina que um dejeto que saia do seu corpo, de qualquer outro ser vivo, um animal, um passarinho, um cachorro, um gato, uma planta, qualquer dejeto ainda é uma forma de vida. Por quê? Tem bactérias, tem seres que coexistem ali. Então o dejeto ele não deixa de ser um corpo. Mas é um corpo o quê? Denso, porque é um corpo em que a energia que entrou, vamos imaginar se você vai comer uma maçã. Beleza, você vai comer uma maçã. A maçã é completamente pura? Não. Seu corpo vai processar aquilo a partir do momento que você começar a se alimentar, ele vai processar aquilo tudo para extrair os fótons na essência para alimentar o seu corpo. Então, na essência da essência da essência, ele vai se alimentar dali. Então, se você comer uma maçã, tirando a parte da água, aquela coisa toda que vai virar substâncias no corpo, o resíduo que sobra, o refúgio, ele é eliminado do seu corpo. Então, sai nas fezes. Mas era uma maçã. Não deixou de ser uma maçã. Só que ela foi refinada. O que ela foi refinada? Foi tirada a essência dela para alimentar a energia vital do organismo. A partir da essência vital da maçã, alimentou a sua essência vital. E aquele refúgio que está ali ainda tem energia. Não é completamente morta. Mas é um corpo ainda assim. E ali tem seres orgânicos que sobrevivem ali. E seres orgânicos não são seres vivos? Todas as células, moléculas, essa coisa toda não é vivo? Tudo não é vivo? Então a vida está ali também. Agora imagina isso de uma outra forma. Imagina que o alimento entrou no seu corpo e ele foi refinado. Então ele processou, digeriu, as enzimas fizeram o trabalho delas, foi na corrente sanguínea e alimentou as suas células. Então você já alimentou a tua parte biológica. Só que a energia está indo além. Ela vai lá na energia fotônica, aquela coisa toda, e ela começa a irradiar. Ela atinge uma contraparte que o pessoal chama de aura, órbita, corpo astral, aquela coisa toda. Então o que você ingeriu aqui, dependendo da sutileza daquilo que você colocou para dentro, vai irradiar também numa contraparte. Quando tem essa irradiação, vai afetar a parte externa. Não vai? Então aquele é um corpo também. O que é esse outro corpo que está ali? Corpo astral. Corpo etérico. Depende das terminologias, né? Mas vamos imaginar que seja o corpo astral. Ah, mas isso não acontece não. Então tá bom. Então a hora que você desencarnar, se o teu corpo estiver todo arrebentado aqui, para onde você vai assim que você desencarnar? Não adianta ter achismo. Pega aí o exemplo dos livros mais espíritas, ou budistas, taoístas, yogis, enfim. Tem muita explicação sobre isso. Forma mais simples pra gente aqui, assistir o filme Nosso Lar. Não tem a ver com estado de consciência? Tem. Mas não tem a ver com refinamento também das substâncias do corpo? Também tem. Porque o que a gente pensa interfere no físico e o físico interfere no que a gente pensa. Não tem uma separação, né? Então se a consciência está tranquila, o seu corpo, por mais que tenha sofrimento, não é por uma causa gerada a partir da ignorância. É por uma necessidade de exaustão. É outro papo, né? Mas imagina que a substância sutil, então aquela maçã que você comeu ou alguma coisa muito sutil, ela gera uma vibração. Essa vibração resvala na tua contraparte energética, que vai influenciar no teu corpo físico, porque são espelhos, né? O corpo astral é um espelho do físico, o físico é um espelho do astral. Estou falando do astral do básico aqui da Terra, tá? Tem outras contrapartes aí que não vou entrar no mérito. O que tem mais a ver com o que a gente consegue ter ação aqui. Porque se eu for muito além disso, começar a falar de outros corpos,
Você não vai ter uma ação direta aqui. Então a gente tem que ter uma ação direta onde a gente está mais presente e onde está doendo, né? Pelo menos se você está acordado aqui me ouvindo, você está num corpo físico. Então se você é um ET super evoluído, um espírito, um guru, um mestre que altera a forma, então não precisa nem de me ouvir, isso daqui já é historinha, né? Então se você já chegou em estado de iluminação que você altera a tua própria matéria, não tem sofrimento nisso, parabéns, vai ensinar as pessoas a ajudar alguém também. Que é o que pelo menos os mestres sempre orientam isso, né? Se você conseguiu ajudar e tirar o seu próprio sofrimento, ajude a tirar o sofrimento dos outros. Porque não tem um outro, né? É uma extensão da sua própria energia. Então se a gente pensar nessa contraparte energética, quando a gente vai trazendo essa energia para o corpo, ela vai sendo refinada, é o que eles falam de abrir a luz do coração, que é o que Jesus de Nazaré apontava o coração crístico, unificação de céu e terra, triângulo de cima, triângulo de baixo, válvula da coluna, válvula da cabeça. Então tem toda uma coisa, que aqui é teoria, o que eu estou explicando aqui está em livros, está em tratados, está em pouco livro, pouco tratado, mas tem. E muita coisa de transmissão oral, que a gente pode explicar aqui porque isso ajuda as pessoas, né? E algumas pessoas se computam, porque eu falo essas coisas, aí a pessoa, não é assim, porque no meu lugar é assim, assim. Que nem outro dia, né? Eu gravei um vídeo um tempo atrás, faz um tempo já, falando de tatuagem. Que o pessoal vai mandando pergunta aqui, e eu vou separando de vez em quando e vou tentando reciclar o assunto, porque vai mudando o pessoal, né? Tem gente que não gosta e sai, nunca mais quer ver na minha cara. Na verdade, eu não estou preocupado em agradar pessoas, eu tento falar aqui, se a pessoa sabe mais do que eu, de novo, me ensina, só isso. Só passar até aí, ó, puta, na tradição que eu pratico, falaram que é assim, 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 quando eu fiz, deu isso, isso, isso. Legal, show, vou tentar entender e vou tentar fazer também. Não tem problema quanto isso. Eu tento compartilhar um pouco que eu sei, né? Então, quando a gente puxa na órbita essa coisa toda, abre o coração, sente o refinamento, essa energia muda. Eu desviei um pouquinho do assunto, né? Mas a energia muda. Então, eu estava falando dessa tatuagem, porque me mandaram a pergunta qual que era o problema da tatuagem, porque tinha muita gente no meio espiritualista, não vou citar religiões e tradições, que falava que quem tinha tatuagem ia para o umbral, ia para o vale dos tatuados. Aí me passaram essa pergunta, eu respondi, gravei um vídeo, explicando pelo menos o que eu entendo, que eu conversei tanto com médicos de linha oriental como com mestres, né? Eu tenho um monte de tatuagem, mas muito antes de eu fazer a tatuagem, a primeira que eu fiz eu tinha 19, eu estou com 42. Então desde que eu fiz a primeira, antes de eu fazer, eu já estudava algumas coisinhas, né? E quando eu fui fazer, já estava procurando entender um pouco mais a fundo. E obviamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aí eu respondi para a pessoa, né, claro, e aí chegou uma resposta para mim que, bens a Deus, né? A pessoa falou, não, porque você vai sim, você vai para o umbral dos tatuados, porque tem o vale, porque vocês deformam o corpo de vocês. Aí começou a tentar me evangelizar ali dos umbral dos tatuados, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir, né? Tem que ouvir, a gente fica ali, escuta. Tentei explicar o que eu sei, mas tem pessoas que não têm muito jeito, porque ela já foi convencida de alguma forma. Aí, como que vem a resposta pra gente? Não, porque lá no meu lugar, aquela pessoa falou pra mim isso, isso e isso. Porque o meu mestre falou isso, isso e isso. Porque no livro que não sei quem escreveu isso, isso e isso. Aí eu pergunto, tá, mas e a sua experiência nisso? Você viu alguma coisa dessas coisas? Você projetou alguma coisa? Você foi no umbral desse lugar? Você ajudou alguém? Não, eu fui sim, porque eu vi. Aí você vê que a pessoa sonhou com isso. Não estava lúcida, não estava consciente. Então, no fringir dos ovos, esse respeito que eu falei lá no começo pela energia, também não pode julgar as pessoas. Então, adianta eu julgar a pessoa que acredita que isso é errado? Não adianta. Não serve para nada. Você acha que eu vou perder meu tempo com isso? É que eu posso estar acumulando para outra coisa, para ajudar alguém ou me ajudar, ou pelo menos eu não gastar. Como eu não ganho nada fazendo isso, gravando vídeo, explicando essas coisas, eu não tenho que gastar energia com isso. Não ganho nada. Aqueles negócios de monetização, de YouTube, aquelas coisas, não ganho nada, não ganho um centavo com isso até eu ver. Isso é para muita coisa. Tentei ainda angariar com isso para ver se ajudava um em alguns lugares. Não rola tanto assim. A exigência que eles fazem dessas coisas, eu teria que me policiar de muita coisa que eu explico aqui para agradar a ego dos outros, para ganhar curtidinha, para ficar famosinho. Não, gente, eu trabalho em empresa o dia inteiro também, não é disso que eu sobrevivo, não. Muito de vender espiritualidade. Então quem não gosta, não se identifica e acredita que existe vale dos tatuados ou não gosta desse tipo de assunto, se está feliz assim, não está enchendo o saco dos outros, vai com Deus. Eu não sou dono da verdade. Então aqui eu não estou sendo arrogante ou sarcástico, não, estou sendo sincero. Ninguém precisa de acreditar em nada que ninguém fala, mas não julgar, né? Então não adianta provar para mim uma coisa, para mim é outra coisa. Se eu estou certo, se a pessoa está certa,
O máximo que eu posso fazer, ó, tem um leque de práticas. Pratique e você vai ter esse resultado. Ponto. Se a pessoa vai cultivar isso ou não, é responsabilidade dela. Que é a mesma coisa, se a gente pegar os ensinamentos de Cristo, de Buda, tem um monte de ensinamento lá, um monte de teoria. Se não for colocado em prática, não serve para nada. Então tem pessoas que decoram o livro. O parágrafo do livro tal, do não sei o que, do BBB, decora tudo. Mas cadê a prática disso? A gente tem que refinar tudo aquilo que a gente aprende, lê e escuta em algo útil para a gente, em que a gente saia do sofrimento e ajude o meio que a gente está a sair do sofrimento também. Então esse é o cultivo interno. Então quando eles explicam esses infernos, vai desde o umbral mais denso, que são esses seres que basicamente eles se comportam de uma forma grotesca. Estão num estado de perversidade. O estado de perversidade é abaixo do estado animal. O estado animal ainda é instintivo, né? É orgânico, segue a natureza do meio. O instinto denso do inferno mais denso é a completa maldade. É o ser que se tornou senciente ou se tornou uma divindade em algum momento e se corrompeu. Só isso, simples assim. Então ele usa tudo aquilo que ele aprendeu de uma forma invertida para gerar sofrimento. Por que faz isso? Aí cada um tem o seu motivo, né? A gente não pode pensar isso tão de forma humana, porque isso está além da nossa forma de interpretação. Então são energias que a gente não quer entrar muito nessa conversa por motivos óbvios, né? Mas são seres que manipulam tudo e todos, de forma astral e de outras formas. E eles não gostam muito de ser contestados porque estão nesse estado de identificação. Por isso que gera essas formas que são complexas. Não tem a ver com forma bonita ou feia. Tem a ver com o corpo, como isso é gerado. Um corpo grosseiro, normalmente ele tem uma vibração que, se você chegar perto, é muito trevosa. Então é como se fosse uma pressão magnética. Imagina assim, se você pensar no universo, você tem estrelas ou locais que o magnetismo é tão forte que, se você chegar perto, você é esmagado, você vira um plano em 2D. Já viram isso? Estuda um pouquinho de astronomia que vai aparecer lá algumas coisas explicando. Eles falam que a pressão gravitacional magnética é tão forte que não existe a parte tridimensional, ela é bidimensional, de tanta pressão magnética. Então imagina que isso na contraparte espiritual gera uma pressão magnética tão forte que tudo aquilo que é muito refinado não consegue chegar ali. Ali é uma pressão muito pesada, porque é a forma como se trabalha naquela dimensão. E tem seres que são muito sutis. Então tem desde esses infernos, né, que eles vão dando os nomes que eu expliquei lá no textinho, não vou ficar falando isso agora. Então tem desde esses infernos muito densos, até um intermediário, que seria dos animais, que é um reino mais coletivo, onde os animais têm as experiências de absorção de consciência. Então, não de absorver consciência, mas de uma outra forma, vai de uma forma mais orgânica. Depois tem reino humano. O reino humano é interessante, que é o que a gente está aqui. E reino humano não tem a ver só com a raça humana, tá? Todo reino humanoide, em que exista senciência, consiga ir além, tá? Qualquer dimensão que seja. Se existe dualidade, não tem muito o que fazer. Então, ainda assim, não importa a raça que for, tá bom? Então, ainda assim, é dual. Se existe dualidade, por menor que seja, ainda existe uma contraparte. Então, está ali no campo dimensional e está ali na forma. Então, você pode ter desde esse meio até seres muito sutis, que eles falam que é o plano de Brahma, ou o plano das divindades imortais. No sentido imortal, mas não de que não acaba, né? Imortal nesse sentido, e a imortalidade em relação ao plano manifesto. Então, enquanto existir o plano manifesto, o que é o universo manifesto, esses seres que são divindades, eles entre aspas, existem. É que o nosso conceito de existência está limitado a tempo e espaço, né? Mas vamos um pouquinho além disso, só para interpretar a teoria. Então, imagina que existem seres que não estão limitados ao tempo e espaço, mas eles estão regidos por uma outra forma de estruturar isso, que não é a forma como a gente interpreta o tempo aqui nosso, mas uma outra forma de tempo. Então, vamos imaginar que a gente tem a roda de Sansara aqui. Então a gente tem desde a roda de Sansara, né, de ciclo de nascimento e morte, da Trindade, desde as nossas células, os átomos do nosso corpo, até esse planeta, sistema solar, galáxia, universo, assim sucessivamente. Então, conforme a gente vai expandindo a consciência em relação a isso, desde o micro ao macrocosmos, desde um reino muito denso até um reino muito sutil de seres paradisíacos, o pessoal interpreta assim, ainda assim estão limitados a uma roda de Sansara maior, que não é limitada à nossa forma de percepção de tempo. Por isso que eles falam, né, que as eras, as kalpas, estão muito além do que a gente consegue entender. E aí eles explicam isso nos contextos, nos sutras, né? Então eles vão indo explicando. Aí tem no Dharmakaya, aí depende de cada um estudo, tá?
Então a gente tem desde reinos muito sutis até reinos muito densos, está além da nossa forma de percepção de tempo e espaço daqui, mas são considerados infernos, porque são estados ainda perecíveis. Então se um ser é super divino, ainda assim ele está aqui interagindo com um ser mais denso ao mesmo tempo, porque isso está regido ainda por uma forma de samsara, que é o ciclo ainda que corresponde à forma existencial das coisas, as formas manifestas desde reinos sutis até reinos densos. Então tudo que é desde reino sutil a reino denso ainda assim é considerado em tradições antigas como ainda um estado de inferno, porque ele está dentro de um ciclo, de uma kalpa, de uma yuga, de um ciclo cósmico inteiro, desde o nascimento até a dissolução do universo. O que a gente busca e o que os mestres ensinavam? Que existe como sair do ciclo dos 7 infernos, da roda de samsara, do ciclo de nascimento e morte. E aí eles passam, a partir daí, todo aquilo que a gente já ouviu em tradições, que a gente vai praticando, ou pelo menos deveria praticar. Se a gente praticar, a gente está um pouco mais perto de realizar pelo menos o estado de consciência em que esses mestres chegaram, né? E aí não adianta achismo, não adianta falar que é, tem que ser na prática. Isso não tem a ver com perfeição, não existe perfeição também, né? Inclusive eu estava citando o pessoal agora há pouco, né, durante a aula. Deixa eu só ver aqui, porque às vezes eu tenho que sair. Não, ainda não é. Porque daqui a pouquinho tem que sair. Estava citando o pessoal agora há pouco. Foi algum momento da vida do Chico Xavier. Eu não lembro mais a história toda, né? Que faz muito tempo que eu ouvi ou que eu li, não lembro mais. Mas aconteceu mesmo, né? Então quem lembrar da história direitinho, se quiser escrever embaixo, escreve. Mas ele estava andando na rua com os amigos dele lá, o pessoal que frequentava, os locais que ele frequentava para ajudar as pessoas em centro espírita e tudo, né? As coisas que ele fazia para ajudar as comunidades. Ele estava andando na rua um dia, resumindo a história, estava lá com o pessoal, ele se afastou do pessoal, atravessou a rua e foi conversar com um mendigo que estava na rua, num cantinho lá, todo sujo, mendigo de rua, né? Então estava lá afastado, sentado num canto, e o Chico foi lá conversar com ele. Ele deu um abraço nele, enfim, conversou algumas coisas lá com ele, deu um abraço nele, depois voltou lá o pessoal. E chegando lá, o pessoal falou: nossa, Chico, né, que pena. Imagina o que essa pessoa já deve ter feito em outros tempos para estar em tamanho sofrimento, né? Quer dizer, as pessoas estavam avaliando pela aparência, pela condição da encarnação da pessoa, em alguma vida anterior, né? Alguma coisa passada, essa pessoa foi alguma coisa muito ruim para ter nascido naquela condição. Resposta do Chico, né? Muito condizente com o que a gente aprende e estuda em linhas orientais também, né? Não é à toa. Ele falou claramente: não. Ele já é um espírito que já se livrou do ciclo de nascimento e morte, ele já ascensionou, ele já se iluminou. É um mestre, de certa forma, né? Interpretando aqui do meu jeito. Então ele já saiu dessa condição. Na verdade, ele optou por encarnar dessa forma. Ele quis encarnar como um mendigo, pela resiliência, para ainda passar na matéria, pela oportunidade que ele ainda tinha de vir aqui, no processo encarnatório dele, por essa experiência. Quem fala muito disso também, e menciona, foi Yogananda, nas passagens que ele comenta com o Babaji. Desculpa. E Mahavatar Babaji é um dos imortais da linhagem de yoga do Yogananda, né? Mahavatar Babaji é o equivalente a um Cristo de linhagem de yoga, a mesma coisa. Cristo, Krishna, Babaji, Buda, são estados de consciência, né? E teve as contrapartes, foram as encarnações que cada um deles tiveram em determinadas épocas do ciclo da Terra aqui, né? E de outros locais também. Então, enfim, são estados de consciência, vai. Então o Babaji, que na primeira encarnação dele, quando encarnou lá nos Himalaias, ele ascensionou e se tornou um imortal dentro da linhagem. Então ele atingiu um estado de consciência crística. E ele permanece até hoje ainda com um corpo que ele desintegra e integra a bel prazer, né? E às vezes ele se plasma fisicamente no meio das pessoas e vai lavar o pé dos outros. Ninguém sabe que ele é ele, né? Então às vezes ele passa as coisas para as pessoas da forma mais humilde possível. Só um segundo, pessoal. Ah, voltou. Fui tossir aqui um pouquinho também, né? Não, tá bom, vai resolver isso. Eu tenho que resolver algumas coisas agora, já tenho que sair. Eu tava vendo um negocinho aqui rapidinho. E tava bebendo água. Então, aí o Babaji, ele plasmava, literalmente ele aparecia no meio das pessoas com a forma mais humilde possível para lavar o pé das pessoas. Meio que dar uma testadinha, vai. Para ver se aquelas pessoas que estavam ali estavam agindo de acordo
com os ensinamentos para que aquelas próprias pessoas que ele estava sendo humilde e mostrasse daquela forma pudessem entender que o básico de qualquer tradição em relação ao ensinamento de ocultismo, magismo, alquimia, yoga, enfim, se for ensinar a base, o alicerce, é o respeito pela energia vital de si e das pessoas. Porque essa energia vital, ela vem do que o pessoal entende como Deus. Então, o sofrimento existe? Sim. Buda não falava que tudo abaixo da iluminação é sofrimento? Então, sim, o sofrimento existe. Isso é um fato. A gente está vivo, a gente sofre ou gera sofrimento. Ai, mas eu não gero sofrimento para ninguém porque eu sou perfeito. Parabéns, me ensina a ser perfeito também. Porque se você já atingiu um estado de perfeição e não gera sofrimento a ninguém, sinta lhe informar. Mas toda vez que você respira, você mata bactérias. E as bactérias morrem. Ah, mas bactéria não sofre. Você é uma bactéria? Ah, mas a ciência comprova que a bactéria não sofre. Eu não sei. Porque se Buda falou que tudo abaixo da iluminação é sofrimento, e todos os mestres falam a mesma coisa. E quando você expande a tua consciência, Buda também falou, né? Que ele sentia o sofrimento de uma formiga do outro lado do planeta. Não porque ele era fodão. Ah, eu sou o Buda fodão. Não. O estado de consciência dele. Ele conseguia interpenetrar o estado de consciência coletivo das coisas. E por que ele queria tirar as pessoas do sofrimento? Por que Jesus de Nazaré queria tirar as pessoas do sofrimento? Por que Lao Tse queria tirar as pessoas do sofrimento? Por que Krishna? Eu posso ficar citando aqui centenas de pessoas. Chico Xavier, Yogananda. E dá rodo de gente aqui de exemplo, né? Não estou falando só de homens não, tem um monte de mulher também que o pessoal fala, ah, mas e as mulheres? Que se não fala uma coisa, não fala, tem um monte também. Um monte. Posso estar indo aqui. Então não é essa questão de raça, sexo, cor, tradição, religião, estado de consciência. Porque se não encarna como homem, encarna como mulher, se não encarna como mulher, encarna como homem. E não tem a ver com identificação, com ideologia de gênero, com estereótipo, com layout, com o corpo que se usa. Você pode nascer num corpo andrógeno, em uma dimensão em que não existe reprodução sexual. Você pode nascer num estado em que o acoplamento de energia acontece de forma astral ou mental. Não dá para julgar essas coisas. A gente é imaturo aqui, quer julgar, criar preconceito, enfim, justifica um preconceito em cima de outro preconceito, que é o que as pessoas fazem hoje em dia, né? Cria uma outra forma de gerar um novo preconceito por um preconceito antigo. Então só cria um novo. Aí isso continua na roda de samsara, continua na roda de sofrimento. Porque não existe o respeito pela energia. E sem respeito a energia não flui, ela não se utiliza, que é a energia do coração. Então, para quem acredita que o julgamento, por exemplo, no caso da tatuagem que eu mencionei, né, que tem um vale umbral para tatuagens, se a pessoa acredita nisso fielmente, na hora que ela desencarna, ela se decepciona. Porque ela vai perceber que o julgamento que ela gera em relação às pessoas é que é o verdadeiro inferno. E não a imagem externa das coisas, porque a imagem só faz parte da mente. Só que a mente é uma ferramenta. A mente, ela não precisa ser manipulada, ela precisa ser conduzida. Só isso. Entrar em estado de pacificação. Parar de estar no controle o tempo inteiro. Controle do apego aos 5 sentidos, né? Controle do apego às coisas. E não de ter o prazer pelas coisas, não de ter a sensação pelas coisas. A gente está usando um corpo humano que quer ter sensações, é porque a gente pode ter sensações usando um corpo humano. Que de repente um outro corpo você não vai ter o mesmo tipo de experiência. Mas que a informação, toda a eletricidade, tudo que é gerado na contraparte do astral para cima, isso vai sutilizando e essa vibração é refinada com o tempo. E essa parte refinada se traduz no que a gente entende aqui como informações. E essas informações levam a gente a um estado de consciência diferente. Então, conforme a gente vai desenvolvendo isso aqui, que são os desapegos, para quem pratica yogas, yamas e niyamas, para quem pratica budismo, os preceitos, né, as qualidades, os sutras, aí depende, né? Os 8 pilares, depende. E isso tudo conflui. Você vai praticar Umbanda também, não tem os respeitos, as leis de Micael, aquela coisa toda, para quem é de Umbanda esotérica, para quem pratica outros tipos também de linhagem magística ou ocultista, não tem uma série de preceitos, não tem uma série de, não regras, mas sugestões que se você seguir, você vai ter menos sofrimento. Então por isso que tem formas, por isso que tem métodos das coisas, né? Para que as pessoas saiam do sofrimento.
E por que os mestres, essa coisa toda, deixaram esses ensinamentos para a gente usar? Para a gente sair do sofrimento. E por que eles deixaram isso para a gente? Porque eles entendem que o nosso sofrimento resvala na energia deles. Mas fazem isso por egoísmo? Não. Porque se ele atingir esse estado de consciência que é um pouco mais coletiva, qualquer pessoa que estiver encarnada aqui, ou em qualquer dimensão, se ela está nesse estado de consciência que é coletivo, ela está vendo que aquela pessoa em sofrimento é parte dela. Então, se ela não pode, pelo menos, ser uma parte da solução, ela não vai ser um problema, né? Que é a questão toda. Então, se a gente não pode ser parte da solução de uma pessoa, a gente não pode virar um problema. E quando a gente vira o problema da pessoa, a gente está colocando uma pedra num caminho que não é nosso. E aí começa o problema pra gente, né? Então, imagina assim, ó, eu tô aqui, tô explicando o que eu tô explicando aqui. Aí a pessoa não acredita. Ah, isso é um monte de besteira, esse moleque não sabe nem o que tá falando, não sei o que, tudo bem. Estou preocupado com o que a pessoa acha ou não? Preocupado não. Mas interessado talvez. Porque de repente a pessoa sabe alguma coisa que eu não sei. Agora vamos imaginar que o que eu estou falando aqui chega para a pessoa de uma forma mais receptiva. A forma como o cérebro, a informação, a órbita, a contraparte espiritual vai receber isso é totalmente diferente. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma palestra em algum centro, em algum lugar, fazer um workshop, dar um curso, fazer alguma coisa nesse sentido, mais nessa parte de alquimia interna ou da parte espiritualista, alguém convida para ir fazer algumas coisas, dependendo do lugar que eu vou, tem que adaptar o que eu vou falar de acordo com o que o pessoal ali vai receber. Porque adianta chegar em determinado local e falar que aquela verdade é a única verdade? Está errado. Porque daí eu vou ficar restrito ao que a pessoa quer e não a como a coisa tem que fluir. E a coisa só flui do jeito que a gente pratica. Não tem outro jeito. Se eu não pratico aquilo que eu estou falando, eu não consigo demonstrar assim que eu paro de falar. Acabou o cultivo. Não tem realização, né? Então quem tem clarividência, aí o pessoal que às vezes escuta, passa mensagem, conversa comigo aí, tem muita gente nos grupos que tem clarividência, tem muita gente aqui que tem clarividência. Então para quem vê, observa o campo de energia da pessoa, principalmente em volta da cabeça. Se tem realmente clarividência, não fica no achismo. Observa como está ali. Porque todos esses mestres lá de trás, eu perguntei isso outro dia no grupo de meditação, né, que é um outro grupo que eu conduzo, que é só a parte meditativa. Perguntei para eles lá, ó, me falem, por favor, e se alguém quiser falar aqui, me fala. Me fala qualquer mestre ancestral, qualquer um, sem exceção, que falou que uma pessoa iluminada era uma pessoa que via espírito, e que ver espírito era uma condição para ser iluminado. Qualquer espírito, tá? Aqui na Terra, fora da Terra, de qualquer dimensão. Me fala um mestre iluminado, qualquer um, que passou realmente um caminho de autorrealização, que tenha falado que a condição para a iluminação é ver espírito. Me fala qualquer lugar que está escrito isso. Ou qualquer mestre espiritual que já tenha ensinado dessa forma. Para mim nunca foi. Porque os que me falaram isso daí eram os esquizotéricos, né? Da linha que viaja na maionese. Porque não existe isso. Não tem. E eu procurei. E se tem, eu não achei. E se vocês sabem, me passa. Daí eu quero ver quem foi esse mestre que falou que a condição para a iluminação não é um despertar de consciência, não é amor ao próximo em si mesmo, não é a unificação das coisas, não é um estado de fraternidade, compaixão, que é ver espírito. Porque ver espírito, daqui a algumas encarnações, para quem estiver nas gerações futuras, vai ser uma condição natural do corpo. Porque os ciclos da Terra mudam. E algumas condições que é muito mais sofrida para desenvolver hoje ou foi no passado, daqui a um tempo não vai ser tanto. Agora, não quer dizer que a pessoa que vai encarnar vai empurrar com a barriga a oportunidade que tem aqui para esperar lá na frente realizar. Porque daí é a ignorância, né? É o comodismo. A gente espera que alguém faça por nós. Porque acredita-se que vai encarnar, não vai lembrar de nada mesmo, então não tem consequência. É onde a gente se ferra a hora que encarna aquilo. Porque o principal sofrimento, a causa do primeiro sofrimento que a gente tem, né, na encarnação que a gente está, é a falta de memória. Não é? Se você já tem a memória de tudo que você fez para trás, com certeza você vai fazer menos besteira. Ou não, vai fazer mais, né? Então vamos entender que de repente algumas pessoas têm um apagão de memória quando reencarna, que é a maior parte, né? Depois, com o tempo, vai se desenvolvendo e refinando para lembrar algumas coisas, ou para não continuar fazendo a mesma besteira que estava fazendo antes, ou porque tem que sentir alguma coisa aqui nessa, que se lembrar das lá de trás, não vai sentir aqui.
Ai, mas eu não quis fazer isso comigo mesmo. De novo, entra para nossa, o que a gente acha. Então eu acho que eu não tenho que sentir isso. Ninguém acha que tem que sofrer. Só se a pessoa for doida da cabeça. Eu também acho que eu não tenho que sofrer. De vez em quando eu sofro. Assim como já sofri outras. Só que o sofrimento é uma oportunidade de a gente abaixar a cabecinha e falar, porra, do meu jeito não está dando certo. Vamos tentar de outro. E o sofrimento não tem a ver com condições materiais, tá? Quando a gente fala de sofrimento, a pessoa pensa, foi muito pobre, sofreu. Não. Sofrimento pode ser desde você ver uma morte, ou você sentir uma dor, a ter uma doença, a passar necessidade, ou você ser rico, podre de rico, está sofrendo emocionalmente, ou ter uma doença no corpo, então não importa a questão financeira ou a condição de vida. Tem a ver com outras coisas, né? É o nosso estado de consciência em relação ao meio que a gente está. Então, sofrer é uma condição natural da existência. Agora, quando a gente vai refinando esses canais, refinando essa energia, buscando uma forma de sair do sofrimento, naturalmente a gente gera menos sofrimento para as pessoas. E se essas coisas não acontecendo naturalmente, qual que é o mal? Por que isso se torna uma coisa que hoje em dia o pessoal vende como mimizice, frescura? Por que um estado de compaixão é frescura hoje em dia? E por que incentivar programas de competição para ver quem tem a maior bunda, ou quem briga mais, né, quem cria mais caos, é uma coisa que se gera milhões para os outros? Eu não entendo muito esse raciocínio. Queria ver um reality, alguma coisa assim, de pessoas praticando estados de consciência em que quanto menos briga, mais dinheiro ganha. Quanto mais compaixão gera, mais dinheiro ganha. Você premia a pessoa que é mais compassiva. Cadê uma premiação dessa? Tem? Não tem. Porque não causa alvoroço na cabeça do pessoal que gosta de coisas mais fantasiosas. E isso acontece no meio espiritualista com mais frequência do que a gente pensa, né? É triste, porque gera ilusão. Então o pessoal até na espiritualidade quer criar competição entre entidades, entre seres, entre coisas. Só a minha entidade, só a minha divindade. Entidade brigando com a entidade por causa da pessoa, é a pessoa brigando com a entidade. Mas gente, que entidade doida, né? Continua guerreando ainda assim em estado de consciência sutil. E é disso que a gente foge, dos 7 infernos. Não é fugir no sentido de correr longe, pelo contrário. É entender que eles existem, que coexistem com a gente, e que a gente que está no meio dos reinos, né, a gente não está nem no reino completamente deles, e nem no reino completamente paradisíaco nesse sentido. Ai não, mas eu quero ir para o reino paradisíaco, porque no reino paradisíaco o quê? O que tem no reino paradisíaco que você quer ir lá? Ah, não tem sofrimento. Não tem sofrimento. Vai ter outras coisas. Ah, mas lá é melhor do que aqui. Tudo bem. Mas a gente está no reino do meio, a gente tem a oportunidade de buscar esse reino para cá ou outro reino para cá. Isso os mestres explicam, né? Unificação de céu e terra. O que é o céu e terra? Né? Unificação das energias dos extremos. Por isso, quem estuda algumas linhas magísticas também, fazendo um paralelo, né? Para a gente não ficar focado só em uma coisa, mas fazendo um paralelo, até para... Eu tenho que sair já, daqui a pouquinho. Quem estuda algumas linhas magísticas já leu alguns livros, inclusive de parte ocultista, que eles falam que algumas pessoas que estavam encarnadas, quando desencarnam, chegam a um estado muito sutil de energia e de repente tem que confrontar com todo aquele estado denso, e quando chega no máximo da densidade, ele percebe a si mesmo. E eles falam que é o cavaleiro branco e o cavaleiro negro, no sentido de yin yang, ou no sentido do mago branco e mago negro, mas não são dois seres, né? Então eles contextualizam naqueles livros de uma forma mais romantizada, demonstrando os 7 infernos. E quando você chega no máximo da tua consciência expandida, que eles chamam de iluminada, no sentido de um reino paradisíaco. Só que quando você chega nisso, você tem que reconhecer a outra extremidade que faz parte do teu mesmo corpo, na roda maior. Então, se a gente não consegue, da forma humana, nem sequer ponderar o que está ali no tempo e espaço, como forma paradisíaca, também não consegue ponderar a outra extremidade disso. Que é o profundo do abismo do medo, que eles falam, né? Profundo do abismo da morte. A morte no sentido de consciência densificada. É o ponto de cristalizar, chega no máximo da densidade. Pode fazer isso? Pode. Tem pessoas que estão encarnadas que se chega perto você percebe que ela arrasta. Não tem a ver, são pessoas normalmente muito quietas, muito tranquilas, mas por dentro estão num estado de densidade muito complicado. Não tem a ver com a agressão ao mundo, com os sentidos ordinários, né? Isso daí é coisa do ser humano mesmo, né? As pessoas criam sofrimento para elas mesmas. Sempre que a gente agride uma pessoa, ofende, magoa, a gente vai fazer isso a vida inteira? Provável.
mas dá pra gente refinar também para não acontecer tudo. É o que eles falam do orar e vigiar, do tudo é um sonho, de estar presente no aqui e agora, aquela coisa toda, né? Então, quanto mais a gente está no estado de aqui e agora, de presença, menos sofrimento a gente gera. Que é o estado de pacificar a mente, esvaziar a mente, atingir a consciência de Buda, crística, que é um estado de compaixão. Só que para isso, para que a gente chegue no estado de compaixão, a gente tem que refinar a nossa energia de passar, pelo menos a perceber que existem esses 7 infernos, compreender que eles estão ali e depurar de algum jeito, né? Não adianta se entupir de detox físico. Você pode soltar o intestino pelas calças. Você pode deixar teu corpo perfeitinho, fisicamente. Vai morrer do mesmo jeito. Então, o nosso estado de consciência depende da nossa forma física. Mas a nossa forma física, que eu expliquei no começo, ela afeta sim o nosso corpo astral, porque a maior parte das pessoas que desencarnam aqui, não adianta achar que vai para algum lugar. Não adianta achar. Então a gente tem que fazer por onde, tem que ter ação aqui, para que a nossa energia refine, estado mental, consciência, a sanidade, né? Sanidade física, mental e espiritual. Então se a gente tivesse esse refinamento da energia, quando a gente desencarna, obviamente, a nossa consciência mais refinada não precisa passar por aquele estágio de compostagem, né? Em que ela vai ser refinada de uma forma um pouco mais densa. Por quê? Por que de forma mais densa? Porque é onde ela se encontra, num estado mais denso, só que armazenada no corpo humano. Quando sai do corpo humano, você sai do recipiente. Certo? Então a gente vai para algum lugar. Vai, isso é um fato. A consciência vai ser desdobrada. Agora, o seu corpo astral, que é o que normalmente o pessoal desencarna, vai parar no astral, pode estar um astral mais denso ou mais sutil. Aí depende do teu refinamento em relação não só ao corpo físico, que a gente tem que respeitar e entender, que é o nosso veículo, entre aspas, sagrado, de condução da energia da nossa consciência aqui na Terra. Então é um veículo, e esse veículo tem centenas de trilhões de espíritos. A gente não tem trilhões de células, cada célula não tem, de certa forma, uma entidade. Então tem desde microentidades, pequenos devazinhos, até grandes devas. E outros espíritos que também podem coexistir no seu corpo. Não tem a ver com possessão, pelo amor de Deus, gente. Não entra nessa onda, não. Não é possessão de um espírito, não. Você tem espíritos que coexistem com você. Coexistência. Assim como bactérias, outros organismos. A gente não tem mais ou menos 1,5 kg de bactéria dentro do corpo benéfica para o nosso corpo físico existir? Não são seres vivos que estão ali? Você não tem aracnídeos na sua pele? Protozoários, aquela coisa toda. Não tem seres dentro do corpo? Se for seres bactérias, seres perversos no sentido ruim, seus anticorpos são os seus soldadinhos de Deus, vão lá combater, não vão? Então chega lá, bactéria perversa, ela é do mal. Ela está querendo comer o quê? O teu corpo. Aí vai lá o Goblin Branco, o Arcanjo Miguel dentro do teu corpo. Vai lá, sai daqui, capeta. E vai lá e tu pipica a espadinha dele, não vai? Se ele não der conta, a bactéria mata ele. É a dualidade, é o microcosmo e o macrocosmo. E o nosso corpo tem um monte de espírito que sustenta isso na contraparte espiritual. Então quando a gente tem respeito por isso, pelo nosso próprio corpo, e cultiva algo benéfico, não tem a ver com a gente não aprontar uma artezinha, não comer uma besteirinha, não é perfeição, de novo. A gente ser feliz na vida não é encher o saco dos outros. Se tem uma conclusão boa de Buda foi essa, né? Não vou falar do jeito dele não, vou falar do meu mesmo. Não ferra com a vida de ninguém e não ferra com a tua. Porque a nossa preguiça e comodismo prejudica os outros por consequência, porque a gente está dentro da mesma roda. O ar que está no meu nariz, hein, saindo e entrando aqui, provavelmente já saiu do buraco de outra pessoa. Ou do buraco de cima ou de baixo, de algum buraco sai. Então o ar está aqui, né? Sendo reciclado pelas plantas ou por algum aparelho, por alguma coisa. Mas o ar está aqui, o Chi está cavalgando no ar. Eles falam, né? O Chi, a energia, o prana cavalga no ar. Porque o ar está em todas as coisas aqui na Terra. E o ar é a contraparte do éter. O éter também tem toda parte, que é a contraparte do plasma, que está em toda parte do universo, que é a contraparte do ectoplasma, que está em toda a parte astral. E assim sucessivamente. Então a gente busca armazenar esse Chi, para que esse Chi seja refinado pelo nosso estado de consciência, não é buscando a perfeição como objetivo, é a nossa própria divindade interna, e parar de fantasiar um pouco, né? Pôr o pé no chão. Então, em relação ao que o pessoal perguntou, o amor que a gente sente, tem até aquelas frases, né? Ou aquelas passagens que falam assim, imagina assim, você é a mãe ou o pai de alguém, você gosta muito de 2 pessoas, essas 2 pessoas que você gosta caem no rio, aí você só consegue salvar uma, quem que você salva? Aí imagina quem é pai de... Você tá ali,
Você sai com o seu filho, com a sua filha. Aí você está na beira de um rio. Cai o seu filho e o amiguinho do seu filho dentro do rio. Qual você pula para salvar? Enquanto a nossa resposta for só o nosso filho, ou eu vou salvar os dois, ou eu morro afogado, morro os dois juntos, porque eu não vou suportar. Enquanto a resposta for essa, a gente ainda está atado à roda toda. A gente tem que agir na forma humana, da forma humana. Ponderando e entendendo que o sofrimento existe. Então essas passagens são explicando sobre a dualidade, né? A nossa forma de apego e a nossa forma de interpretar o amor como apego. O amor não é apego, né? Aliás, quem fala muito disso, né? São alguns amigos aí, eles falam que amor não se diz, só se sente. E é um fato, né? Amor não se diz, só se sente. E a compaixão é uma extensão disso. Então o amor que gera apego, em que uma coisa é mais valiosa do que a outra, é apego, paixão, tesão, proteção, senso de cuidado, é tudo isso. Se você pegar um animal que é instintivo, você pega um passarinho que nasce no ninho. Aí nasceu lá, tá a pombinha, nasceu dois pombinhos. Se ela só tiver como cuidar de um, o mais fraco ela ataca do ninho. A natureza não é boazinha. Então na matéria a gente tem que dar para o nosso corpo o que ele precisa. E a gente tem que cultivar a nossa energia, porque a gente tem uma certa sanidade para aguentar o tranco da matéria. Porque é o nosso estado de consciência que vai mandar a identificação disso. E sofrer todo mundo sofre, ter raiva todo mundo vai ter. Agora, o tempo que a gente permanece com isso vai somatizar. E aí vai somatizar física e espiritualmente. Então, quando a pessoa desencarna, ela vai parar em algum estado umbralino ou de inferno, não pelo que ela fala, não pelo que ela teoriza, mas pela vibração do que emana e pela ação que tem na vida. Porque a ação que tem em vida está influenciando tudo que existe na matéria. E a matéria é uma contraparte, é uma densificação, é uma cristalização, uma coagulação da energia espiritual. Então ela não deixa de ser espiritual. Então o pessoal que fica na esquizoterice, que fala que a única forma de sair do sofrimento é acabando com a matéria, danou-se, né? Só um segundo. E a pessoa vai ter que sair agora mesmo, já estão me chamando aqui. Bom, mas enquanto a gente continuar na crendice que desdenhar a matéria, que tudo é ruim, que o universo está errado, que não sei o que, enquanto a gente continuar nessa situação, é empurrar com a barriga. Empurrou com a barriga, pode dar certo ou pode dar errado. Eu torço para que todo mundo dê certo. Para que todo mundo se ilumine, se torne feliz, fique próspero, porque gente feliz não enche o saco de ninguém. Então se ilumina mesmo. Vai com Deus, se torna super evoluído. É isso que eu desejo para todo mundo, mas sem tirar os pés do chão. Porque senão vai acabar ferrando a tua vida de alguém. Deixa de pagar as contas, deixa de cuidar da saúde, porque alguém vai vir resgatar. Não vai vir resgatar. E se vier, resgatar para algum lugar, e o lugar é perecível. Então a gente tem que entender que o nosso corpo biológico, o nosso corpo astral, o nosso corpo mental, o nosso corpo de extraterrestre, de entidade multidimensional, de Brahma, de divindade paradisíaca, é um estado de consciência. É isso que manda. Então aqui na Terra, a gente tem exemplos. Exemplos, não de teoria, exemplos de ação. Eu gosto assim, exemplos de ação. Então, em vez de a gente ficar repetindo que nem papagaio todo mundo, a gente tem que pôr em ação o exemplo daqueles mestres. Porque se eles geraram menos sofrimento para os outros e para eles mesmos, para mim já serve. A questão de ver espíritos, essas coisas não, é extensão de uma necessidade de acordo com a consequência. Então depende das suas consequências. Se a consequência for ruim, eu gosto muito de uma oraçãozinha, só para me fechar porque tem que sair mesmo. Eu gosto muito de uma oraçãozinha do Yogananda. Que se faça a vontade de Deus através de mim, que minha vontade seja a minha vontade de Deus. Tá bom. Deus não como o velhinho barbudo com o martelinho no céu, julgando quem entra e quem sai, quem vai para o inferno e para o céu. Lembra do que eu expliquei no começo. São só estados de consciência, em que a consciência vai acoplar de uma forma coletiva, individual, dimensional ou não, ela vai acoplar ali. Então a gente busca um estado de pacificação. Porque no estado de pacificação, você pode ser um mestre que desce no umbral, nos infernos, ou pode ser um mestre que sobe. A gente está bem no meio. Por isso que os tratados ocultistas antigos... Eu estou indo, meu filho, estou indo para aí. Por isso que os tratados ocultistas antigos enfatizam tanto, os antigos mesmos, tá? De raiz, enfatizam tanto a abertura do coração, do fogo celestial. Sutilizar os canais, refinar a energia interna. Por isso que eles falam tanto disso. Não é ser perfeito em vida. Não é não sofrer de vez em quando, mas refinar esses canais continuamente.
não em busca do sofrimento, mas entendendo que o sofrimento é uma consequência de uma ação, minha ou de outra pessoa. No caso do mundo, como está todo poluído, é de todo mundo junto. De novo, o ar que está no meu nariz pode sair do furo de outra pessoa, do furo de cima e do furo de baixo. E a gente vai respirar o mesmo ar. É o mesmo ti que está fluindo em tudo. Então a gente busca a emancipação do nosso apego. Então, não encher o saco de ninguém, não prejudicou ninguém, tenta não prejudicar a si mesmo. Se você conseguir não se prejudicar a si mesmo, a chance de prejudicar alguém é maior. E ninguém é dono da verdade, né? Nem eu. Abraço e até mais.